Na aula de hoje eu vou ensinar para você o que é voz verbal. Quais são as vozes do verbo? O que é voz do verbo, professora? Fique até o finalzinho comigo se você tem dúvida sobre isso, se isso é uma pedra no seu sapato. É hoje que essa dúvida vai ser sanada. Olá, querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal A Bíblia e a Língua Portuguesa. Eu sou a professora Gabriela Castro, professora do curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, e estou aqui no canal que é nosso, feito especialmente do meu coração para o seu coração, para que você possa aumentar o seu conhecimento na língua portuguesa e, ao mesmo tempo, aprender a interpretar melhor a Bíblia qualquer outro livro, porque, é claro, tudo que você aprender aqui, você pode aplicar diretamente na Bíblia, eu vou te dar exemplos diretamente na Bíblia, mas você também pode aplicar esses conhecimentos em qualquer outro tipo de livro que você esteja lendo. Por quê? Porque desde que ele seja um livro escrito em português, tá? Escrito dentro aí das normas da gramática da língua portuguesa. Bom, eu prometi para você hoje que eu vou te ensinar o que é agente da passiva, o que é um sujeito paciente e o que é aí as vozes verbais. Então, voz verbal é em que voz o verbo está, ou seja, se o verbo está na voz ativa, é porque o sujeito está praticando a ação. Se o verbo está na voz passiva, o sujeito está sofrendo a ação. Eu vou te dar então aqui um exemplo. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. Bom, então vamos achar aqui quem é o verbo. Então eu tenho aqui o verbo foram, um verbo que está flexionado no passado. Eu fui, tu fostes, eu fui, tu foste, ele foi. Então, é um verbo que está no passado, no pretérito, no chamado passado perfeito, pretérito perfeito, onde as ações são concluídas no próprio passado, tá? Então, assim foram concluídos os céus e a terra. Mas eu tenho mais um verbo aqui, concluído. Esse verbo está no particípio passado, tá? Os verbos, eles podem ter três formas nominais. Ele pode ter a forma infinitiva, ele pode ter o gerúndio, ele pode ter o particípio. Numa outra oportunidade, nós falamos mais especificamente sobre isso. E aqui, concluído, está no particípio passado, que é uma forma nominal do verbo, que é utilizada quando nós queremos fazer o verbo na voz passiva. Eu uso um verbo auxiliar, flexionado, e o verbo principal, ou seja, com a semântica principal, o significado principal, fica com o verbo no particípio, o verbo vai para o particípio. Então, diz assim foram concluídos os céus e a terra. Então, quem foi concluído? O céu e a terra. Então, os céus e a terra foram concluídos por alguém. Então, eu poderia dizer assim, a gente sabe que esse alguém foi Deus, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, fala sobre a criação. Primeiro, no capítulo 1, fala sobre a criação que Deus criou a cada dia. E aqui no capítulo 2, no início do capítulo 2, conclui o capítulo 1. Então, no versículo 31 do capítulo 1, diz assim: E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, e o sexto dia. Então, isso acontece no sexto dia. E o capítulo 2 começa fazendo uma ligação do versículo 31 ao versículo 1 do capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, ou seja, no último dia, que era o sexto dia, foram concluídos os céus e a terra. Aqui não está expresso o agente da passiva, que seria Deus, né? Assim foram concluídos os céus e a terra por Deus. Como eu sei que é por Deus? Porque esse versículo está dentro do contexto do capítulo 1. Tá? É uma complementação do capítulo 1. Lembrando que quando a Bíblia foi escrita, ela não era escrita em capítulos e em versículos. Isso aconteceu muito depois. Então, se você quer saber sobre isso, você não deixe aí de se matricular no curso A Bíblia e Língua Portuguesa, onde nós falamos também a respeito desse assunto.
Mas voltando aqui para a nossa aula, assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. Então, quem conclui o céu e a terra? Sempre perguntando para o verbo, foram concluídos. Quem concluiu o céu e a terra? Deus. Foram concluídos. O que foi concluído? Os céus e a terra. Os céus e a terra. Eu poderia escrever da seguinte maneira: Deus concluiu os céus e a terra. Então, essa oração estaria na voz ativa. Deus é o sujeito, o verbo é concluir, está na voz ativa, sem nenhum auxiliar aí. E os céus e a terra é o complemento de concluir. Deus concluiu o quê? Os céus e a terra. Então, tem aí um verbo, ok? Na voz ativa. Deus concluiu os céus e a terra. Deus é o sujeito, concluiu é o verbo, os céus e a terra completa o sentido de concluir. Deus concluiu o quê? Os céus e a terra. Quando eu tenho aí uma voz passiva, e aí então eu coloco os céus e a terra como se eles fossem o quê? Um sujeito, mas eu não chamo eles de sujeito, eu chamo eles de sujeito paciente. Os céus e a terra foram concluídos. E quem seria o meu sujeito vira o meu agente da passiva. Os céus e a terra foram concluídos por Deus. Por que foram concluídos, professora? Deus não pode ser aí sujeito de foram concluídos, porque o verbo, ele sempre está em concordância com o sujeito. Então, por Deus, e o verbo nunca vem preposicionado. Por Deus, por é uma preposição. Então, eu tenho que entender o sentido da oração, tá? Tudo parte aí também da semântica, para você ver que a língua ela não trabalha separada. Semântica estuda os significados da palavra, a mensagem que a palavra traz dentro do texto. Então, vamos lá. Deus concluiu os céus e a terra, voz ativa do verbo. O sujeito está praticando a ação, tá? Agora, se eu digo os céus e a terra foram concluídos, o céu e a terra é o sujeito de foram concluídos. Os céus e a terra foram concluídos. Eles estão ligados em concordância. Está no plural, o verbo também está no plural. Essa locução verbal também está no plural, que na verdade é o quê? Essa locução verbal, ela está fazendo o quê? Está trazendo a voz passiva do verbo, de alguma coisa que foi feita por alguém. Mas o paciente, sujeito paciente, aquele que sofre a ação, está em comum acordo aí com o verbo em relação a concordar. Eles estão no plural, o verbo também está no plural. Os céus e a terra foram concluídos, sofreram a ação. Alguém fez isso aqui, por Deus. Então, Deus é o agente da passiva, que sempre vem preposicionado, ou seja, sempre vem ligado por preposição, e o sujeito é os céus e a terra que sofrem a ação que Deus faz. Então, você sempre que tiver um verbo na voz passiva, você terá aí o verbo principal no particípio passado, que é o terminado em ado ou ido, que aqui é concluído ou concluídos, se tiver no plural, e você terá aí um verbo auxiliar, tá? Para trabalhar junto com ele. Então, assim foram concluídos os céus e a terra. Então, o céu e a terra foi feito, foi concluído. Eles aconteceram através da ação de alguém. Só que esse sujeito é um sujeito que vem na voz passiva. Para que isso, professora? Bom, você quer dar ênfase, você quer dar maior ênfase ao complemento do verbo do que a quem fez. Então, aqui, em vez de eu dizer Deus concluiu os céus e a terra, eu digo foram concluídos os céus e a terra. E a gente sabe que foi Deus, por mais que não esteja aqui escrito por Deus, porque nós sabemos que foi Deus quem criou os céus e a terra pelo capítulo 1 de Gênesis, ok? Então é isso, gente. Espero que tenha dado para clarear um pouquinho aí a respeito do sujeito paciente, agente da passiva. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito desse assunto, é só você comentar aqui embaixo que eu faço outro vídeo para te explicar. Me segue lá no Instagram, quiser, mande se você quiser. Aí você pode mandar um direct lá para mim. Não deixe de dar o like nesse conteúdo para que outras pessoas também possam ter, né, a oportunidade de aprender um pouco mais através desse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você receber todas as notificações, saber os dias das nossas aulas, que normalmente são terças e quintas às 20 horas ao vivo aqui no canal, e para você também ficar por dentro de quando começa aí as
matrículas para o nosso curso, a Bíblia e a Língua Portuguesa. Eu agradeço a você a sua companhia na aula de hoje, que a graça, a paz e a sabedoria de Deus esteja com você, com a sua família, e até a nossa próxima aula. Grande beijo!